Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você tá vendo esse vídeo, mas a voz do além que vos fala é a Rose e sejam bem-vindos ao meu canal. Pop Playtime. Se você não souber o que é Pop Playtime, o que é um pouco impossível se você estiver nesse ramo de jogo de terror, Pop Playtime é um jogo de terror de sobrevivência desenvolvido pela Mob Entertainment, que recentemente, mais especificamente no dia 18 de fevereiro, teve o seu 5º capítulo lançado e... esse capítulo foi uma mistura de sentimentos. Mas antes de destrinchar esse capítulo, eu vou falar logo no começo desse vídeo que todas as coisas que eu falar aqui são baseadas na minha opinião. Claro que eu vou dar uma exagerada para dar um toque de humor pro vídeo, mas 100% do que eu falar é sim a minha opinião sobre acontecimentos do jogo que eu não entendi. Mas sem enrolar mais, vamos pro conteúdo. Então vamos começar com o início desse capítulo, que é essa propaganda desses brinquedos na qual eu me importo muito para poder lembrar o nome deles. E assim, propaganda legal, divertidinha, ela tem aquela estética dos anos 80 que já tinha nos outros capítulos, só que eu não entendo muito a função desse em específico, porque esses brinquedos que aparecem, eles nem aparecem direito no capítulo, eles só servem pra, servir como um segundo Smiling Creatures. Pra mim faria muito mais sentido se fosse uma propaganda da Lily Lovebreads mostrando como ela funcionava, tipo aquelas Barbies que você podia customizar o cabelo delas como você bem entendesse. Mas se bem que a Lily também mal foi aproveitada nesse capítulo, mas seria bem melhor do que esses bichos que você pode virar de cabeça pra baixo. Agora, saindo da propaganda e indo pro início do jogo, realmente, vai ter uma perseguição do Huggy Wuggy, que foi onde a gente parou no capítulo anterior. E é uma perseguiçãozinha até que ok, não tem muito o que reclamar aqui. Eu só não gosto muito do tipo de perseguição que eles usam. Tem uma perseguição mais pra frente dele que eu gosto muito mais do que dessa, mas a gente já fala dele. Então até aqui uma perseguição normal. Ela só mostra, como todas as outras perseguições, que o nosso protagonista é uma porta e ele não sabe fazer nada sozinho. Como por exemplo nessa cena, na mesma perseguição, eu não sei se ele está se livrando da mochila ou se ela só foi arrancada dele e ele simplesmente ia se deixar ser levado. E pra mim esse é um dos momentos que ficou mais evidente que o protagonista precisava urgentemente ter uma voz. Principalmente se a gente comparar com os outros personagens, porque eles têm sentimento, eles gritam muito, eles são emotivos. Já o nosso protagonista parece morto no meio deles, porque ele não dá um grito, ele não dá um gemido de dor, a não ser que venha a ser revelado mais pra frente que o nosso protagonista é mudo, mas se não for, vai continuar sendo chato pra mim. E isso porque eu nem falei sobre o passado dele, que é inexistente, mas a gente vai deixar isso daí pra outro vídeo, senão esse vídeo aqui vai ficar longo demais. E depois de toda essa confusão entre tapas e beijos, nós somos apresentados para um novo brinquedo da fábrica, que é esse Foxy da Shopee, também conhecido como Gilberto Bar, ou Gilbert. E eu vou aproveitar para falar de algo que eu nunca gostei em nenhum dos capítulos, que é apresentar um personagem em um capítulo sem dar dicas de que ele já existia antes. Por exemplo, Bang and the Ink Machine. Quando a Alice Angel ela aparece pela primeira vez no capítulo 3, a gente já sabia que ela existia, pois no capítulo 2 já apareciam posters dela pelo local. Então não ficou naquele sentimento estranho de que o personagem não existia antes da introdução do seu capítulo. E eu sei que o Gilbert é um dos brinquedos daquela coleção da propaganda do início do capítulo. Só que eles são tão aleatórios aqui que se você pegar eles e substituir por uma árvore, você não vai ver diferença, porque eles foram feitos para serem iguais aos Smiling Creatures. Mas olha só, depois dos Smiling Creatures, tivemos os Nightmare Creatures. E agora nós temos um bicho que troca de pele. Eu realmente não lembro mais o nome deles, e provavelmente não vou lembrar. Ah, e nesse capítulo também tivemos uma introdução de uma nova mecânica, que é essa pulseira que fica no seu pulso, chamada Globe. Ele é meio dane-se, mas o povo parece gostar dele, então eu tô colocando aqui. E a partir de agora que vai começar de fato a bizarrice. Não que Pop Playtime seja normal, mas vocês entenderam. Pra começar, uma árvore com uma gororoba nojenta brilhante. Eu não sei como isso cresceu lá dentro. Árvores precisam de luz do sol para sobreviver. E a gente tá quase chegando no núcleo da Terra nesse capítulo. Se alguém tiver uma explicação de como conseguiram manter essa coisa viva dentro da fábrica, eu quero saber. Agora isso que eu vou falar provavelmente foi a coisa que eu não entendi de jeito nenhum porque colocaram nesse capítulo.
que foi o Brom Bigger Body. Eu não sei pra que colocaram ele aí. Ele não traz propósito narrativo nenhum, ele não fala nada, ele não faz nada. Pra mim só passou a sensação de que ele tá ali só pra causar uma reação nos jogadores. Tanto que quando a cena dele acabou, eu fiquei tipo, ué, é só isso? Não vão usar ele mais pra nada? E falando como uma pessoa que estuda muitas técnicas de roteiro e história, pra mim teria sido bem melhor se eles tivessem, por exemplo, colocado o Bron sofrendo como ele apareceu, e quando ele visse a gente, ele pedisse a nossa ajuda pra curar ele ou até mesmo encerrar o ciclo de vida dele, e como recompensa ele nos desse a passagem pra próxima fase. Isso mostraria que a gente estaria ajudando os experimentos, o motivo do porquê que eles têm a nossa confiança e nosso respeito, e de quebra a gente ainda passava pra próxima fase. Mas eu acho melhor a gente continuar o resto da review, senão esse vídeo vai ficar longo demais. Porque eu ainda tenho muito mais coisa pra reclamar. E agora um personagem que muita gente gostou, eu também gostei, mas o povo não gostou do design dele, que é o Chum. E assim, só olhando pra ele não precisa elaborar muito, porque ele parece muito um personagem direto de Garten of Banban. E assim, o problema pra mim não é nem o design dele, mas sim porque ele é um novo personagem que, de novo, não é aprofundado direito. Mas pelo menos ele é mais útil do que o Gilbert. E a próxima parte, se a gente for pular os puzzles, que é o que eu vou fazer para minha própria preservação mental e a de vocês também, é a lavagem cerebral e a máquina de memórias. E essa parte também nos apresenta a Senhorita Grace, que no futuro se tornou a Lily, que por sinal, ela dá mais medo como humana do que como brinquedo. E essa parte ela vai contar mais sobre o passado do Huggy Wuggy, que não tem muito o que falar. É uma parte que eu gostei, então não tem como muito o que reclamar aqui. As próximas coisas, aí sim eu vou reclamar. Como, por exemplo, mais uma perseguição do Huggy Wuggy, mas pelo menos depois ela vai ter uma IA um pouco mais elaborada. Que com certeza foi a perseguição que eu mais gostei de todos os capítulos, porque é uma perseguição que eu gosto. Que é o tipo de perseguição na qual o monstro fica andando pelo local e você fica tentando se esconder pra não ser pego. E agora que eu parei pra analisar, o Huggy Wuggy ele foi o maior ponto positivo desse capítulo, mas ao mesmo tempo ele foi um grande ponto negativo, porque como ele teve todo o holofote focado nele, outros brinquedos que apareceram nesse capítulo não tiveram tanto destaque, podiam ter dado destaque pra eles, mas acabou que eles quase não tiveram nada, como o próprio protótipo, que era pra ser o vilão final de Pop Playtime, mas ele quase não aparece. Agora, se pularmos alguns puzzles, nós finalmente somos apresentados a Lily, que era pra ter sido supostamente a vilã desse capítulo, sendo que ela só é introduzida agora. Calma, eu não vou me irritar ainda com a Lily, porque o que mais me irritou nessa cena foi de novo, o nosso protagonista se deixando ser levado pelos outros personagens, porque a Lily agarra ele e ele deixa, ela vem devagarzinho na nossa direção e ele simplesmente deixa ser levado. E depois dessa introdução, a Lily ela acaba levando a gente pra casa dela, que, bicho, a casa da Lily não é um bicho de 7 cabeças, mas longe de mim elogiar essa merda. E depois de sambar pra lá e sambar pra cá, nós finalmente vemos a aparência do protótipo, depois de 5 anos da Mob escondendo isso da gente. E bem, ele é desse jeito aqui. E eu não tenho muitas coisas do que reclamar, ele só tem alguns pequenos furos de roteiro, tipo o pelo do catnap do nada nas costas dele, sendo que a gente queimou o catnap e o pelo inevitavelmente dele também queimou junto. Mas o design do protótipo, se a gente comparar com outras aberrações de designs que a gente já viu nesse capítulo, ele é um design ok. O que eu não gosto nele é porque ele é um personagem burro. Sério, gente, eu não sei o que se passa na cabeça do protótipo. E não é aquele sentimento de que, tipo, ele é um vilão e faz vilanices. E eu não entendo porque ele faz isso. Não é isso. Eu não entendo o nível de burrice dele mesmo. Como nessa cena onde o protótipo destrói a cara da Pop, a princípio eu entendi que foi na intenção de machucar ela, aí a Lily vai, tenta pegar ela com os cabelos sedosos dela, e ele do nada dá um tapa na cara da Lily. Eu fiquei tipo, por que ele deu um tapa na cara dela? E pra melhorar tudo, por causa desse tapa que ele deu, ele acaba libertando a Kissy que vai pra cima dele. E ele sai correndo de uma Kissimice. Depois, quando eu vi essa cena dele saindo correndo da Kissimice, ele perdeu toda a credibilidade que ele tinha comigo. Todos os brinquedos morriam de medo do protótipo e ele sai correndo de uma Kissimice. A Kissimice tinha medo dele, ela morria de medo dele.
Aí ela vai pra cima dele e ele sai correndo dela. Assim fica muito fácil. Chama todas as crianças, todo mundo vai pra cima do protótipo. Foi isso o protótipo. Se ele sai correndo de uma Kissibice. E de novo, depois dessa confusão entre tapas e beijos, nós matamos a Lily, copiando a primeira morte do Huggy Wuggy. Mas agora falando sério, depois do quarto capítulo, eu comecei a duvidar de todos os personagens que, entre aspas, morriam. E eu não duvido de nada que a Lily não tenha morrido. E se ela não tiver, por favor que melhorem essa maldita boneca, porque ela tinha tudo pra ser uma ótima vilã e no final eu senti que ela acabou não sendo. E só um adendo pra poder eu falar desta fala da Lily aqui. I let you into my house. I let you come to my tea party. And this is how you repay me. Sim. É desse jeito que eu vou te retribuir. Agora, depois de desgraça atrás de desgraça, nós finalmente temos um momento fofinho dentro de Pop Playtime, que é o reencontro do Huggy Wuggy e da Kissimmissy. Pra depois vir outra desgraça. E de novo, essa é outra cena que eu também não entendo muito, porque reviver o Huggy Wuggy pra matar ele de novo e matar a Kissimmissy junto, porque um era pouco, dois era bom. E essa cena fica mais esquisita ainda porque minutos antes a Kissimmissy tinha descido o sarrafo no protótipo. Aí do nada ele vai e mata ela, tipo, ficou uma cena muito esquisita pra mim. E como eu disse anteriormente, eu não duvido de nada que a Mob vai ressuscitar esses personagens. Porque eu senti que depois de um tempo eles acabaram perdendo a coragem de deixar um personagem morto pra sempre. E o resto do capítulo só me deu mais certeza disso. Tipo o nosso protagonista tendo a barriga atravessada pela mão do protótipo e ele sobrevive. Sabe como revivem ele? Com um choque. O cara basicamente estava sendo perfurado por mini agulhas, mas nada acontece. Foda-se, eu não vou procurar lógica. Ah, e antes que eu esqueça, nessa cena Pop também é sequestrada. Como eu disse antes, eu não entendo o protótipo. Ele quebra a cara da Pop, deixando ela com esse cabelo de lésbica, pra capturá-la depois. Tipo, E depois de sermos revividos pelo Pikachu e o seu choque do trovão, o capítulo acaba para um gancho pro sexto capítulo com a volta do Harley Sawyer, o doutor. Como esse Vox do Paraguai tá vivo? Quando eu vi o Harley Sawyer, eu não sabia se eu ficava feliz ou se eu ficava com raiva, porque desde cedo eu nunca fui lá muito fã de reviver um personagem. Então eu apelaria mais pra uma volta do personagem de um jeito interessante. Não foi o caso desse aqui. Pois se vocês forem reparar, se você jogar todos os capítulos que temos atualmente numa tacada só, você vai ver que os capítulos acontecem minutos de transição de um pro outro. Ou seja, quando matamos o Harley Sawyer no capítulo 4, para ele reviver no capítulo 5, se passaram alguns minutos ou até, no máximo, algumas horas. Isso é muito pouco para um personagem ressuscitar. Vamos pegar de exemplo de novo Bendy and the Ink Machine, onde você consegue ver claramente o tempo passando. O Harry, ele não ficou preso por 1 ou 2 dias, ele ficou preso por semanas, talvez até meses, dentro do estúdio. E isso é perceptível principalmente no capítulo 3, mas explicitamente no capítulo 5. Agora, quando a gente vai olhar Pop Playtime, o que dá a entender é que se passou apenas um dia que você tá lá, no máximo alguns. Aí eu vou e lhe lanço a pergunta: como que diabos o nosso protagonista, que até então é um humano normal, conseguiu derrotar o Huggy Wuggy, a Mom Longlegs, o Catnap, o Doyle, o Harley Sawyer e ainda vai derrotar o protótipo em uma única noite? Eu só sei que depois disso, agora é só esperar o capítulo 6 lançar. E se você já não tiver dropado Pop ainda. Mas se não tiver, agora é só rezar para os próximos capítulos não serem tão ruins quanto esse. E bem, se você chegou aqui, quer dizer que eu te entreti. E também significa que eu finalmente postei esse vídeo de Pop que estou tentando postar desde fevereiro. E agora a gente tá em que mês? Abril, 2 meses depois de Pop lançar. Gente, essa é a vida, é isso que dá pra procrastinar. Bem-vindo à minha pessoa. E se você gostou desse vídeo que eu fiz, vocês podem me retribuir deixando seu like, se inscrevendo no meu canal e compartilhando com seus amigos para que mais pessoas possam me conhecer. Isso ajuda muito o meu trabalho. Então com isso, tchau e até o próximo vídeo.